Meus queridos, bem-vindos a mais um Boletim de Guerra. Na disputa estratégica pelo controle da percepção pública, em vez de se concentrar apenas em conquistas militares ou territoriais, ambos os lados travam a guerra de narrativas visando moldar a forma como os eventos são compreendidos, utilizando propaganda, desinformação, discursos oficiais e até redes sociais para disseminar versões específicas dos fatos. O objetivo da guerra de narrativas é fortalecer o apoio interno, minar a moral do inimigo e atrair simpatia internacional, tornando a narrativa tão importante quanto o próprio campo de batalha. Dito isso, no episódio anterior demos espaço para os russos com a explanação de baixas ucranianas na batalha por Kursk, e nesse episódio vamos abordar as baixas russas no ano de 2024 no teatro de guerra, segundo a versão ucraniana. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um Boletim de Guerra. Орудие! Орудие, выстрел! As forças ucranianas estão alegando que destruíram ou danificaram mais de 3.000 tanques e quase 9.000 veículos blindados russos ao longo de 2024, algo que, se comprovado, pode se traduzir em perdas insustentáveis à máquina de guerra de Moscou no médio e longo prazo. Para ser mais exato, dados divulgados pelo Estado-Maior ucraniano indicam que apenas em 2024 foram neutralizados 3.689 tanques e 8.956 veículos de combate de infantaria, além de 13.050 sistemas de artilharia e 407 sistemas de defesa aérea. Esses dados não foram confirmados de forma independente, mas não deixa de ser um posicionamento oficial do governo ucraniano. Por outro lado, é evidente que as operações ofensivas russas, intensificadas no Oblast de Donetsk, com o avanço em terreno e conquista de cidades como Kurakhove, consequentemente supõe-se que resultaram em perdas mais significativas, com picos de destruição sendo relatadas entre junho e julho devido a repetidos ataques mecanizados. Para se ter uma noção, analistas apontam que a base industrial de defesa russa atual tem capacidade anual de produzir e reparar cerca de 600 tanques, ou seja, muito aquém das perdas estimadas em mais de 3.600 tanques em 2024. Embora a Rússia ainda possua grandes estoques de veículos da era soviética, muitos estão degradados pelo tempo e precisando entrar em manutenção, dificultando sua reutilização. Avaliações indicam que as forças russas esgotaram quase metade de suas reservas de tanques e veículos blindados pré-guerra, especialmente os modelos mais modernos, como o T-90 e o T-80. Por outro lado, o principal fabricante de tanques da Rússia, Uralvagonzavod, anunciou no dia 30 de dezembro que os novos lotes dos tanques do tipo T-90 e T-72 foram modernizados e incluem mais de 100 modificações em relação aos modelos anteriores, com destaque para redes antiaéreas contra drones, armadura reforçada de borracha, proteções adicionais na parte traseira, no motor e nos compartimentos de transmissão do motor, além de sistemas de guerra eletrônica integrados e capacidades de camuflagem aprimoradas.
think tank ocidental dedicado a estudos estratégicos da guerra estimou inicialmente que a Rússia poderia manter sua taxa de perdas por até 3 anos, mas o suposto aumento significativo nas baixas em 2024 torna essa previsão pouco provável. Se comprovado as perdas russas declaradas pelos ucranianos, que se traduzem em uma taxa de perdas triplicada em relação aos 2 primeiros anos da guerra, se torna cada vez mais improvável que a Rússia consiga sustentar o atual ritmo de operações por mais 2 anos de guerra. Inclusive, as forças russas têm reduzido o uso de veículos blindados em ataques nas áreas mais ativas da linha de frente, possivelmente para preservar seus estoques soviéticos em declínio. Entretanto, é preciso considerar um cenário em que a mão invisível do Império Chinês possa apostar mais fichas na indústria de defesa russa no médio e longo prazo. Fontes militares ucranianas relataram uma diminuição nos ataques mecanizados na direção de Kurakhove, onde os russos agora utilizam principalmente infantaria, com os veículos blindados limitados ao apoio de fogo. Além disso, há relatos de que as forças russas estão recorrendo a scooters elétricos, motocicletas e veículos todo-terreno para compensar a escassez de blindados. Entretanto, há o argumento russo de que esses veículos garantem agilidade no campo de batalha. Por outro lado, a redução de ataques com tanques em alguns pontos do fronte pode se traduzir em uma mudança de estratégia do Kremlin, relacionada às dificuldades logísticas para reequipar unidades na linha de frente, além da própria relutância do comando russo em retirar tropas para descanso e reconstituição, com o intuito de evitar atrasos nos avanços em setores estratégicos. A utilização reduzida de veículos blindados em Donetsk, por exemplo, também pode ser explicada baseado no tipo de terreno nos arredores de cidades como Kurakhove e Pokrovsk, que é bem menos favorável a ataques mecanizados se comparado a regiões de campos abertos. Nos bastidores, parece que a Rússia tenta expandir seu poder de combate sem querer declarar uma mobilização geral de sua população, o que deve ocasionar em sérias dificuldades logísticas para conseguir repor suas tropas em 2025. Os ucranianos nem se fala, casos de deserção estão aumentando, debates sobre a redução na idade para recrutamento vão ecoando pela sociedade ucraniana e será um grande desafio para Kiev manter a sua reposição de tropas a médio prazo. Inclusive, há indícios de que o Ministério da Defesa russo continua a falhar em fornecer alguns tipos de equipamentos básicos e munições adequadas às suas tropas. Militares russos relatam que as forças russas estão sofrendo com uma escassez generalizada de armas pequenas de cano liso, como espingardas de calibre 12, que são essenciais para se defender contra drones nas linhas de frente. Os militares alegaram que as equipes de evacuação russas regularmente têm apenas uma ou nenhuma arma de cano liso para realizar missões de evacuar o pessoal ferido, e que as forças russas são forçadas a comprar suas próprias armas pequenas e munições, apesar dos esforços anteriores do Ministério da Defesa russo para lidar com a escassez de armas pequenas nas linhas de frente. Além disso, imagens divulgadas mostram soldados reclamando da necessidade de comprar até alimentos devido à insuficiência de suprimentos oficiais. Relatórios demonstram que falta água potável para combatentes mais flanqueados. Soldados russos também denunciam abusos cometidos por seus comandantes, incluindo a ocultação de altas taxas de baixas. Relatórios indicam que oficiais confiscam os telefones dos soldados e exigem pagamentos de 20 mil a 50 mil rublos para permitir tratamento hospitalar em casos considerados leves.
Há indícios de que feridos foram transferidos para uma unidade falsa, visando encobrir as perdas. Os casos de extorsão e maus-tratos refletem problemas de treinamento e disciplina no comando militar russo e mais um dos desafios que o Kremlin vai precisar enfrentar em 2025. Свои! Хорош! Хорош! Москва!